Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos seguir com a nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco, do ano de 2018, da disciplina de História do Brasil. Hoje nós vamos resolver as questões 53 e 54, que são as duas últimas questões dessa série da prova de 2018, de História do Brasil. Depois nós vamos para a parte de História Mundial, mas isso em outros vídeos, para falar bem a verdade. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão 53. Questão 53 vai trazer o seguinte enunciado: a história da República Brasileira foi marcada por rupturas institucionais. Com relação às crises da República, julgue-se certo ou errado os itens a seguir. Vamos ler o item 1. O item 1 vai dizer o seguinte: a governabilidade do Brasil durante a chamada República Oligárquica foi alcançada com o que a historiografia convencionou chamar de política dos governadores, instituída por Campos Salles. Essa medida tornou possível a articulação entre os interesses das oligarquias estaduais e do governo federal. O frágil equilíbrio então alcançado teve fim com a crise da década de 20 do século passado, que levou a disputas entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais e resultou no início do governo Vargas em 1930. Essa alternativa ela está correta, pode marcar com um C. Por quê? Porque, de fato, o Campos Salles ele criou a política dos governadores como uma forma de instituir um sistema um tanto descentralizado, certo? Porque era uma justificativa dos republicanos para rechaçar o regime monárquico, considerava-se um regime monárquico muito centralizado. O Brasil já tinha passado por uma discussão de federalismo ali durante o período da regência, posteriormente ali no segundo reinado, não com o mesmo afinco do que durante o período da regência, e o questionamento no final do segundo reinado se dava muito porque o poder local se considerava desprestigiado pelo poder central. Então os republicanos fizeram esse arranjo que só tem na história de países como o Brasil. O Brasil é um país que tem uma história extremamente peculiar, certo? E foi instituída pelo Campos Salles. Ele era um acordo, basicamente, teve também a questão da verificação de poderes, não vem ao caso para a gente discutir nessa questão. Mas ele instituiu essa política aí dos governadores, em que havia uma articulação entre as oligarquias estaduais, sobretudo de São Paulo e Minas, para elas se alternarem no poder. Então, seria alguém representante da elite de São Paulo, ocupava a presidência por 4 anos, depois da elite de Minas, a elite de São Paulo apoiava a elite de Minas, depois a elite de Minas apoiava a elite de São Paulo. Até a década de 1920, esse arranjo institucional ele funcionou, certo? Com alguns problemas ou com algumas particularidades, como, por exemplo, o governo do Hermes da Fonseca, entre 1910 e 1914. O governo do Hermes da Fonseca foi considerado um pouco fora da curva, porque a elite gaúcha ela conseguiu emplacar o seu candidato, certo? Se aproveitou da dissidência de setores ali da capital com alguns setores das elites de Minas e São Paulo. Então, esse arranjo ele funcionou, mas ele não funcionou assim a ferro e fogo. Só que na década de 1920, esse equilíbrio que era frágil, ele começa a ser questionado, certo? Por amplos setores da sociedade, das oligarquias regionais, sobretudo da oligarquia gaúcha, e do movimento tenentista, que é quando as Forças Armadas passam a exigir um maior protagonismo na política brasileira, certo? O Exército, mormente. Então, essas disputas entre as oligarquias elas precipitaram, não foi apenas uma das causas, mas elas precipitaram a queda da chamada República Oligárquica ou República do Café com Leite, marcado pela ascensão de Getúlio Vargas à presidência em dezembro de 1930. Portanto, o item 1 está correto. O item 2 vai dizer o seguinte, isso já avançando para
é o período de Vargas. O projeto modernizador implantado na era Vargas teve resultados modestos. O Brasil continuou a ser um país marcadamente rural e a industrialização promovida foi insuficiente para mudar o perfil do eleitorado. Isso explica a facilidade com que os opositores destituíram Vargas do poder em 1945. Deixa eu só grifar aqui. Em 1945, a despeito do apoio dos trabalhadores beneficiados com a consolidação das leis do trabalho. Essa alternativa ela está errada, ela não está certa, está errada. Primeiro que você não pode dizer que o projeto modernizador de Vargas teve resultados modestos. Ao contrário, teve resultados profundos na sociedade brasileira. Tanto é que a nossa estrutura econômica atual, o Brasil industrial, ele é produto de medidas tomadas na era Vargas. Praticamente toda a estrutura de Estado que nós temos hoje, ou o grosso da estrutura de Estado, foi criado durante a era Vargas. Força Aérea Brasileira, criado durante a era Vargas. Academia Militar das Agulhas Negras, Instituto Rio Branco, que vocês estão aí fazendo o concurso, foi criado na era Vargas. Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Petrobras, Petrobras já foi criado no segundo governo, né, que é um governo da República Populista, mas foi criado nesse período histórico. Talvez seja por isso que Vargas tenha sido um dos presidentes mais lembrados da história do Brasil. E também aquele que ficou mais tempo no poder. Então, essa alternativa ela já começa errada quando ela fala que o projeto modernizador de Vargas teve resultados modestos. Ela estaria correta se ela falasse que o projeto modernizador implantado por Vargas não teve resultados imediatos. Aí tudo bem. Porque quando você lança uma política de industrialização, quando você lança uma determinada política de mudanças muito profundas na estrutura de uma sociedade, você precisa de algum tempo para ver o resultado mais específico dessas mudanças. E nós estamos falando de uma mudança muito profunda, porque industrializar um país agrário como o Brasil, um país que quase não tinha estradas, por exemplo, nessa época aí, você não tinha uma via Dutra, uma estrada ligando Rio e São Paulo como se tem hoje, praticamente uma via expressa de tão rápida que ela é. Então, não ocorreu dessa forma, certo? Essa alternativa ela está errada. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3, o item 3, melhor dizendo, vai dizer o seguinte: a Guerra Fria marcou profundamente a política brasileira durante a experiência liberal entre 1945 e 1964. A aproximação do Brasil com os Estados Unidos da América resultou na ilegalidade do Partido Comunista, alijado das eleições para a formação da Assembleia Constituinte de 1946. Cuidado com essa alternativa. Essa alternativa ela está errada e eu vou explicar por quê. Realmente, a Guerra Fria ela marcou a política brasileira durante a experiência liberal entre 1945 e 1964. Mas você dizer que ela marcou profundamente pode ser um exagero. Certo? Isso daí é considerado um determinado exagero. Ela marcou assim como marcou também o concerto geopolítico latino-americano daquele momento histórico, o desenho das organizações políticas europeias também naquele momento histórico, ou seja, a Europa naquele momento histórico, certo? Mas você dizer que marcou profundamente como se houvesse uma relação de dependência entre os acontecimentos lá fora e os acontecimentos aqui, não é bem verdade. Ou se não é bem verdade, essa leitura não foi durante todo o período entre 1945 e 1964. Tá? O Brasil tinha uma aproximação com os Estados Unidos da América, sempre teve essa aproximação, o Brasil sempre gravitou na órbita dos Estados Unidos, sempre foi um aliado, mas a ilegalidade do Partido Comunista, olha onde que está a chave para você encontrar o erro dessa questão. A ilegalidade do Partido Comunista ocorreu apenas em 1960, não ocorreu em 1946. Tanto é que na Constituinte de 1946,
o Partido Comunista tinha deputados, tinha constituintes nessa Assembleia, e foi de 60% dos 10% dos votos. O Partido Comunista recebeu 10% dos votos. E havia, sim, comunistas entre os constituintes. É claro que eles eram minoria. O Jorge Amado, escritor baiano, muito conhecido, era um desses constituintes, pertencente ao Partido Comunista. Portanto, você não pode dizer que o Partido Comunista foi alijado das eleições para a formação da Assembleia Constituinte de 1946. Certo? Então, o item 3 a alternativa está errada. Vamos ao item 4 agora, e o último item da questão 53. A forte crise política e econômica que assolou o Brasil no início da última década de 60 resultou, em ruptura institucional com a queda do governo de João Goulart e a ascensão dos presidentes militares. A legitimidade destes foi construída a partir da velha fórmula ordem e progresso. Dentro dos esforços de manutenção da aparente normalidade institucional, foi outorgada a Constituição de 1967, que viria a ser alterada pela Emenda Constitucional de 1969. Essa alteração foi bastante pontual e teve como objetivo pequenas adaptações da Carta Magna ao estabelecido pelo AI-5. Essa alternativa ela está errada, tomem muito cuidado com essa, candidatos. Tanto a 3 quanto a 4, elas estão sendo anuladas elas estão erradas por detalhes pequenos. Em primeiro lugar, vamos à primeira parte da alternativa, que é essa parte aqui. Ela vai dizer o seguinte, deixa eu só voltar. Isso, ela vai dizer o seguinte, ó, crise política e econômica, o que está grifado aqui, que assolou o Brasil no início da última década de 60, resultou em ruptura institucional com a queda do governo de João Goulart e a ascensão dos presidentes militares. Até aqui está correto. Onde que está incorreta a questão? Na seguinte frase, ó, a legitimidade destes foi construída a partir da velha fórmula de ordem e progresso. É aí que está o erro da questão. A legitimidade desse grupo, desses presidentes militares, foi construída a partir do argumento da segurança nacional, certo? E do combate ao comunismo. Claro que muitos dos militares que eram generais naquela época haviam, sim, estudado sobre os preceitos do positivismo, muito forte nas Forças Armadas no final do século XIX e no começo do século XX. Eu poderia afirmar até que era a doutrina dominante nas Forças Armadas, era o pensamento dominante na doutrina das Forças Armadas naquele momento histórico. Mas não foi o fator, certo, que levou esses militares ao poder, a criar a narrativa. Eles não criaram a narrativa da Revolução de 64, a fórmula ordem e progresso. Foi com base na fórmula da segurança nacional e do combate ao comunismo. Lembrando que o grande adversário em 1964, em plena Guerra Fria, a década de 60 foi uma década muito tensionada pela Guerra Fria. Nós tivemos ali a crise dos mísseis, que foi o ponto alto da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, os Estados Unidos, a partir daí, passaram a patrocinar governos autoritários que lhes fossem favoráveis, certo? Era óbvio que os Estados Unidos tinham a preferência de apoiar governos democráticos que lhes fossem favoráveis, mas na falta desses governos democráticos que lhes fossem favoráveis, eles não tinham pudor nenhum em apoiar governos autoritários que lhes fossem favoráveis. E assim como eles derrubavam governos democráticos ou autoritários que não lhes fossem favoráveis. É o preceito da razão de Estado, certo? Esse é um preceito, se vocês quiserem estudar, estudem aí, preceito da razão de Estado. Então, essa frase, essa construção aqui, esse período, essa frase, está a legitimidade desses foi construída a partir da velha forma da ordem e progresso, é o que invalida a questão, porque de resto a questão está correta, mas como ela tem algo que está a invalidando, então essa questão ela está errada, certo? Então,
na questão 53, o item 4 está errado. Vamos à questão 54 agora. Questão 54 vai dizer o seguinte, ó, considerando a célebre frase de Karl Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. Julgue C, certo? Ou E, errado, os itens a seguir a respeito da participação brasileira no teatro da guerra ao longo de sua história. Item 1. Dom Pedro declarou guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata após a aceitação da incorporação da Banda Oriental, província da Cisplatina, para os brasileiros, pelo Congresso Argentino em 1825. As forças dos adversários se equilibravam e a prolongação indefinida do conflito levou à intervenção da Inglaterra. A violência do recrutamento forçado para a guerra, os altos custos financeiros e a desmoralização do império frente a um adversário supostamente mais fraco acirraram a oposição interna ao monarca brasileiro. Essa alternativa está correta. Realmente, o Dom Pedro I, ele viu a sua legitimidade enquanto monarca se deteriorar em razão da perda da província da Cisplatina. Por quê? Porque a província da Cisplatina, ou Banda Oriental, como é que você possa chamar, já tinha pretensões de independência, certo? Foi um território conseguido ali por um tratado com a Espanha no século anterior. Então, após a independência, certo? Houve essa revolta de setores da elite ali da província da Cisplatina que queriam unir-se à Argentina. E a Argentina, óbvio, não ia recusar isso daí, estava em processo de consolidação territorial, certo? Anexou esse território em 1825. Então o Brasil ele foi para a guerra, certo? Ele foi para a guerra e a Inglaterra interviu. Por quê? A Inglaterra interviu porque ela tinha interesses na região. A Inglaterra tinha interesses na Argentina, a Inglaterra tinha interesses no Brasil, e o Brasil, que estava num período de consolidação, certo, da sua independência, o Dom Pedro, as finanças do recém-criado império não estavam boas, não estavam em boa situação, e também houve a violência do recrutamento forçado, certo? E a falta de habilidade na condução dessa guerra precipitou a deterioração da imagem de Dom Pedro I. Porque nós ficamos muito focados, né, na historiografia em que o Dom Pedro I ele deixa o Brasil em 1831, abdica em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, então com 5 anos, e regressa a Portugal para tomar o trono e se tornar Pedro IV de Portugal. A historiografia foca muito na questão da sanha que ele tinha em tomar o trono português que não estava na mão dele. Certo? Só que esconde um pouco, ou deixa um pouco de lado, melhor dizendo, certo? A questão da guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata, em que a perda da Cisplatina precipitou esse processo, ou seja, deteriorou a imagem de Dom Pedro I perante a elite brasileira. Certo? Então, isso colocou, certo, ele em xeque. E aí ele abdicou em favor de seu filho e foi para Portugal ser proclamado rei. Morreu logo depois, certo? De doença que ele tinha ali, que as pessoas viviam menos naquela época. Então, essa alternativa ela está correta, certo? Vamos para o item 2. Item 1, questão 54. Item 1, correto. Item 2. O ano de 1868 foi importante nos rumos da Guerra do Paraguai, quando as tropas aliadas alcançaram importantes feitos no campo de batalha. A passagem de Humaitá e a vitória nas batalhas de Tororó, Avaí e Lomas Valentinas. Essa alternativa ela está correta. O ano de 1968 foi importantíssimo em favor da Tríplice Aliança na guerra contra o Paraguai. Porque a perda, ou melhor, o ganho, certo? Quando as tropas aliadas elas alcançaram feitos importantes e passaram por Humaitá, você rompeu o bloqueio paraguaio feito, certo, sobre Assunção.
ou seja, após romper a passagem de Humaitá e de outras batalhas, como a de Tororó, Havaí, as tropas aliadas, Argentina, Uruguai e Brasil, tiveram mais facilidade para tomar Assunção. E foi aí o começo da derrocada final de Solano Lopes. Certo? Então, o ano de 1968 foi extremamente importante nos rumos da Guerra do Paraguai. Eu sugiro que aqueles que tenham interesse em se aprofundar um pouco mais no assunto, leiam as obras de Francisco Doratiotto. Um deles é Maldita Guerra, que você entende bem o que aconteceu naquele período histórico, o que foi a batalha, o que aconteceu de mais estratégico e determinante para a vitória da Tríplice Aliança sobre o Paraguai, a vitória das tropas aliadas contra o Paraguai. O Paraguai foi destruído em 1870, certo? Praticamente o Paraguai perdeu a guerra e ficou com a sua economia extremamente prejudicada e a sua população masculina se viu praticamente dizimada. Sobrou-se apenas 0,5% da população masculina paraguaia. Então era muito comum naquela época as mulheres se casarem com meninos. Muito comum isso daí. Os horrores da guerra, né? A guerra, a gente foca muito na história, quando a gente estuda as guerras ao longo da história, focamos muito na questão das batalhas e dos políticos e dos generais, mas muitas vezes nós esquecemos dos horrores que são para as pessoas que vivem nesses locais durante esses períodos. Certo? A questão, o item 2 da questão 54, está correto. Vamos ao item 3. O item 3 vai dizer o seguinte: aliado comercial das principais potências beligerantes, o Brasil declarou neutralidade na Primeira Guerra Mundial e enfrentou represálias impostas pelos ingleses às nações que mantiveram relações comerciais com a Alemanha. O país manteve essa posição até o final do conflito, a despeito da pressão exercida pelo governo dos Estados Unidos da América para o estabelecimento de um bloco americano contrário aos germânicos. Essa alternativa, ela está errada. Eu vou dizer por quê. Realmente, o Brasil, nesse momento histórico, era um aliado comercial das principais potências beligerantes. E no começo, havia muitos políticos brasileiros, muitos brasileiros, dentre eles o atual ministro das Relações Exteriores, que desejava uma certa neutralidade em relação àquele conflito, porque, no caso do referido ministro, tinha antepassados alemães, ele era descendente de alemães. Entretanto, o Brasil não se manteve neutro até o fim da guerra. Então, aonde é que está o erro, né? O país manteve essa posição até o final do conflito, está incorreto. O Brasil rompeu a neutralidade, sobretudo após o afundamento de alguns submarinos, a gente não sabe direito realmente se foi verdade, e o Brasil ele passou a atuar ao lado dos aliados, Estados Unidos e Inglaterra, não com a participação de soldados, como ocorreu, certo, na Segunda Guerra Mundial, uma participação ativa, mas o Brasil manteve uma posição favorável aos aliados e contrário à Alemanha, tanto é que rompeu relações com o Império Alemão naquele período histórico e declarou guerra à Alemanha. Isso daí está no livro do José Honório Rodrigues, História Diplomática do Brasil, e no livro do Amado Luiz Cervo e do Clodoaldo Bueno, História da Política Exterior Brasileira. São livros clássicos e recomendadíssimos para quem quer passar nessa prova. Portanto, a alternativa 3, certo, está errada. O item 3 da questão 54 está errado. Vamos ao item 4 da questão 54, também conhecido como o último item da nossa resolução de questões de hoje. E vai dizer o seguinte: os preparativos para a participação das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial restringiram-se à formação dos combatentes e aos contratos de fornecimento de material bélico para a parte... Veio para baixo aqui só um pouquinho. Os preparativos para a participação das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial restringiram-se à formação dos combatentes
e dos contratos de fornecimento de material bélico por parte dos Estados Unidos da América. Essa alternativa está errada, não tem muito o que falar, é muito conhecido. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial enviando tropas, os pracinhas brasileiros, foram determinantes para a tomada de Monte Castelo, na Itália, das tropas alemãs. O Brasil participou da expedição que tomou Monte Castelo dos nazistas. Monte Castelo, uma região da Itália, inclusive tem várias ruas aqui no Brasil que são Monte Castelo em homenagem ao local libertado por tropas brasileiras do domínio nazista, certo? Então, o Brasil ele não se restringiu à formação de combatentes e aos contratos de fornecimento de material bélico para os Estados Unidos. O Brasil forneceu soldados para aquela guerra. O Brasil enviou tropas para aquela guerra como parte de um acordo entre o presidente Roosevelt e o presidente Getúlio Vargas, feito por volta de 1943. Foi um acordo que Vargas teve com o presidente norte-americano para conseguir capital para formar as indústrias que o Brasil, maiormente a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, foi um acordo que Vargas fez durante muito tempo, durante algum tempo na guerra. Vargas não queria se posicionar claramente a favor dos Estados Unidos, ele estava buscando obter alguma vantagem, mas por pressão de alguns setores que o apoiavam, dentre eles o chanceler Oswaldo Aranha, um grande estrategista da política externa brasileira daquele período, foi um momento muito difícil. E aí encontrou-se essa solução de envio de tropas ali em 1944 para, ali no final da guerra, tomar Monte Castelo, na Itália, que estava sendo dominado pelos nazistas. Os nazistas foram expulsos de Monte Castelo com a ajuda das tropas brasileiras. Portanto, o item 4, ele está errado. Hoje é só, seguimos aí com os nossos estudos.